Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: por que alguns brasileiros pedem intervenção dos Estados Unidos no Brasil? Vamos entender aqui uma explicação que vai mesclar história com psicologia. Então a gente tem aqui mais uma notícia: bolsonarista defende intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil, como no Irã também, num ato aqui na Avenida Paulista. Não vai ser o primeiro e não vai ser o último, já vimos zilhões de notícias desse tipo. E assim, isso acontecendo em outros países dá para chamar de fenômeno raro. Mas no Brasil tem aparecido de forma clara. E aí você olha e pensa, isso é só ignorância? Isso é só falta de patriotismo? Na verdade, tu tá certo, são essas duas coisas. Mas é uma interpretação que a gente pode dizer que é superficial, porque na verdade esse comportamento é resultado de uma estrutura psicológica que foi formada ao longo de séculos de história. Não só no tempo de vida da pessoa, isso passa. E pensa só, a mente humana, aqui nós temos um cérebro lindamente desenhado por mim, esse cérebro não se forma do nada, né? Ele se forma como um resultado de condições materiais. E esse desejo de ser salvo pelo Tom Cruise, pelo The Rock, Jason Statham, ia falar Van Damme, mas Van Damme é belga. Enfim, esse desejo de ser salvo por uma potência imperialista externa é um sintoma de um pensamento moldado por um tipo específico de sistema, que é o nosso capitalismo dependente. E nesse sistema de capitalismo dependente, a gente vai ter, obviamente, que a exploração econômica de um país, mas a exploração econômica ela não vem sozinha. Os caras não chegam aqui só e te roubam economicamente. Tem um processo por trás. E a gente pode dizer que tem duas frentes aí importantes, né? Que é um processo, né, de dominação cultural e também, cara, um processo de dominação mental. E a gente vai nesse vídeo entender toda essa doideira aqui. E é justamente toda essa base aqui que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas sabe onde não tem capitalismo dependente? Se você assiste nossos vídeos, você já sabe onde é. Mas se você nunca assistiu um vídeo do canal, saiba que é na nossa área de membros. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis e malafaias. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse trabalho. E se você quer, assim como os outros membros, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos para o canal também, e ainda receber vídeos exclusivos, inclusive mini cursos que eu estou fazendo aí com as bases filosóficas do canal, você pode receber tudo isso na nossa área de membros. Se tu quiser ter um botãozinho abaixo do vídeo, o valor começa por 5 por mês, mas caso você não possa se inscrever, tá tudo certo, a vida continua. Prometo que não invadirei seu país, mas deixa aquele like para dar essa ajuda, para levar o conteúdo para mais pessoas, chegar em mais pessoas que acreditam nesses conteúdos e também naqueles que não acreditam. É sempre legal apurrinhar aí os patriotas. Também não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda a levar também o vídeo para mais gente. E vamos continuar. E aí, para que a gente entenda a psicologia de alguém que pede intervenção estrangeira, a gente precisa começar pela base material da vida dessa pessoa. E pensa só, o modo como uma sociedade produz, isso vai influenciar ali tanto a vida social, a vida também política das pessoas e, por último, a vida intelectual delas. E no caso do Brasil, essa base material foi marcada por alguns processos. Nós temos um processo tanto de colonialidade e também nós temos um processo de dependência econômica. E se a gente parar para pensar, o Brasil aqui, ele entrou para o sistema capitalista e uma posição ali subordinada, porque pensa, a economia brasileira aqui, ela foi organizada para servir interesses externos, principalmente Portugal aqui, depois a independência em 1822 vai servir muito o Reino Unido também, e a partir do século XX vai fazer uma curva aqui, ó, e vai para o United States. E a gente pode colocar isso aqui numa espécie de teoria da dependência. E essa teoria foi desenvolvida por intelectuais latino-americanos como o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos também, a Vânia Bambirra, e dentro dessa teoria, o desenvolvimento de países centrais como os Estados Unidos. Então, o país aqui se desenvolvendo, fazendo uma grana ali, para todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento desses países periféricos aqui, como o Brasil, entre outros, que não vai conseguir se desenvolver direito, tudo isso faz parte aqui do mesmo sistema. Então, o mesmo esquemão aqui. E eles não são etapas diferentes de um mesmo caminho. Eles são partes interdependentes desse mesmo processo histórico. Porque o crescimento das potências centrais, ele depende da exploração contínua das economias periféricas. E um dos principais mecanismos dessa exploração é justamente a superexploração da força de trabalho. E o que é isso? Isso ocorre, por exemplo, quando o trabalhador aqui, ele está recebendo muito menos dinheiro do que o necessário para conseguir manter
manter ali a sua vida de forma digna. E tem várias formas de acontecer isso. Por exemplo, um salário baixo, ou uma jornada de trabalho ali exaustiva, a precarização do trabalho também, uma informalidade estrutural, ou novas formas ali de exploração com uma uberização. E esse é um modelo que provoca um desgaste físico e um desgaste psicológico bastante profundo. O Uber é um exemplo aí, talvez um dos mais populares hoje. A pessoa vai ali usar o seu carro, vai se desgastar, vai ficar ali o dia inteiro andando e parte dessa grana vai para os Estados Unidos. E quando grande parte da população vive nessa insegurança constante, surge esse ambiente psicológico que é marcado por cansaço permanente, por sensação de abandono e também vai ter uma falta de perspectiva de futuro. Porque pensa, um povo exausto e desamparado por um Estado que, presta atenção no que eu vou falar, um Estado que prioriza os interesses do capital internacional, muitas vezes em relação ao nacional, isso tende a desenvolver uma desesperança coletiva. E quando as pessoas deixam de acreditar que podem construir um futuro melhor por conta própria, surge um sentimento de impotência estrutural. E nesse contexto se torna mais fácil aceitar a ideia de que a solução vai vir de fora, e a submissão passa a parecer um processo ali inevitável. Mas claro que essa dependência econômica do Brasil, ela criou também uma estrutura de classes bem específica, porque quem está no topo da pirâmide aqui, por exemplo, a elite brasileira, eles obviamente que não vão se desenvolver com uma burguesia nacional ali, com um projeto próprio de país. Ela acabou entrando com uma espécie ali de sócia minoritária do capital estrangeiro. E isso aconteceu em grande parte da América Latina, com diferenças de intensidade de períodos. E a gente pode chamar isso aqui, meus amigos, de um termo muito legal, que é o parasitismo social. Sim, são uma porra de parasitas, porque as elites latino-americanas funcionam como parasitas. Eles vão parasitar o próprio povo aqui embaixo, toda essa galera aqui, para manter um estilo de vida que imita as elites europeias e norte-americanas. E esses parasitas aqui, eles vivem de forma culturalmente ali, voltada para fora. Então eles estão sempre olhando lá para fora. E eles mantêm pouca ligação afetiva ou também ligação política com a população trabalhadora do próprio país. E ao longo da história, essa classe dominante também vai importar aquelas teorias estrangeiras para justificar a desigualdade interna, muitas com caráter racista, caráter higienista também. Desde uns darwinismo social aí, dizendo que pessoas são ricas porque elas são mais evoluídas, até mesmo eugenia. E vão passar por outras coisas aí também. Vai ter determinismo climático também, enfim, toda essa doideira. E essas ideias afirmavam que o atraso do país é culpa aqui da população, culpa de vocês, eles vão dizer. E aí, por que não? De forma frequente, essa responsabilidade vai ser atribuída a pessoas negras, povos indígenas, populações mestiças, e é um discurso que ajudava ali a legitimar essa exploração social. Só que olha que interessante, o comportamento das elites também vai influenciar aqui o resto da sociedade. Então, quando uma classe dominante, por exemplo, ela demonstra ali submissão aos interesses dos Estados Unidos, como, por exemplo, vendendo patrimônio nacional, aceitando privatização de empresas externas, aceitando dependência tecnológica também, adotando ali posições diplomáticas subordinadas, eles vão acabar transmitindo a mesma mentalidade para as outras camadas sociais aqui. E veja só, a população ela passa a observar que a própria elite ela considera o país incapaz de andar sozinho. E com o tempo essa ideia vai se espalhando. E muitas pessoas passam a acreditar que o Brasil não pode funcionar sem a supervisão ou a tutela de potências estrangeiras. Mas a dependência econômica não se mantém apenas pela força, não. Ela precisa de um sistema de ideias. Um sistema de ideias que faça essa situação parecer natural. E é um mecanismo que foi estudado aí pelo pensador italiano Antonio Gramsci. E ele vai ter essa teoria aí da hegemonia cultural. Então, segundo ele, um país dominante não controla apenas a economia ou o exército ali. Ele vai influenciar os valores, as percepções, a cultura, a moral, a visão de mundo de outras sociedades. E no caso da América Latina aqui, a influência dos Estados Unidos ela não acontece por intervenções militares só. Ela ocorre através do soft power, poder cultural. Já falei bastante sobre nesse vídeo aqui, a colonização do ouvido brasileiro e como os Estados Unidos moldaram nossa música. E esse soft power aqui, ele se manifesta de várias formas, desde cinema, música, televisão, publicidade também, internet, também redes sociais. E durante o século passado, os Estados Unidos investiram bastante nessa difusão da sua cultura aqui no Brasil. E um processo importante aí foi a política da boa vizinhança, de 1933, que vai continuar acontecendo até 1940 ali também. E nesse período, o governo
governo norte-americano vai apoiar ali programas culturais e editoriais no Brasil. Vão ter instituições como a Fundação Rockefeller que vão participar dessas iniciativas. Ao mesmo tempo ali produtos da indústria cultural norte-americana vão passar a circular aqui em grande escala, né? Exemplos mais claros aí, filme de Hollywood, produção da Disney, campanhas publicitárias também inspiradas ali no estilo de vida americano. Então vai ter lá Carmen Miranda, Zé Carioca, vai ter também o programa Viva América, e o objetivo era reduzir aquele anti-americanismo na América Latina e também combater aquelas ideologias consideradas perigosas ali durante a Guerra Fria. Mas o efeito cultural aqui vai ser profundo, porque o modo de vida ali norte-americano, ele passou a ser apresentado como um modelo máximo aí de progresso e modernidade. Os próprios brasileiros aí vão começar a sonhar com o American Dream, o sonho americano. E segundo essa ideologia, qualquer pessoa pode alcançar um sucesso material e felicidade se a pessoa trabalhar duro, tiver dedicação individual. Mas claro que essa narrativa vai ignorar fatores estruturais aí importantes, como desigualdades históricas, exploração internacional também e a relação de poder entre os países. Então lá o American Dream, naquela época, ainda era possível. Hoje nem lá está sendo, né? Quanto mais aqui. Então pensa, brasileiros que estão vivendo sobre condições duras de trabalho, desigualdade também, e eles estão consumindo constantemente imagem de riqueza e estabilidade ali dos Estados Unidos, videozinho da Disney, etc., ocorre um processo de alienação. E essa comparação constante vai gerando uma frustração. E o indivíduo passa a medir o valor da própria sociedade dele usando um padrão de fora. E com o tempo ele deixa de enxergar o país dele como vítima ali de processos históricos globais. Ou talvez ele nem saiba que isso exista para começo de conversa. E ao invés disso ele começa a acreditar que o Brasil é simplesmente um país falho, um país incapaz. E cara, eu vejo muita gente de direita e esquerda falando isso. E na moral, dá vontade de banir todo mundo que fala isso no chat. A gente tem que tirar esse vício da gente. O Brasil pode ser um país muito foda assim. Tá, a gente entendeu aqui as bases materiais do problema, mas agora a gente precisa analisar também os mecanismos psicológicos, esses que aparecem na mente de quem defende intervenção estrangeira no próprio país. Então tem a expressão em complexo de vira-lata. Isso foi criado pelo Nelson Rodrigues em 1958 e é um termo, na verdade, que foi criado justamente ali depois daquele sentimento de inferioridade que surgiu no Brasil depois da derrota na Copa do Mundo de 1950. Se você não sabe, o Brasil foi anfitrião dessa Copa. E o Brasil estava ali com vitórias gigantescas. Fez um 7-1 contra a Suécia, um 6-1 contra a Espanha. E aí no Maracanã, lotadaço, o Brasil começou abrindo o placar ali no segundo tempo e o Uruguai vai virar. E eles vão ganhar de 2-1. E tem um monte de relato, cara, que diz que tava um silêncio no estádio, assim. Imagina isso aqui lotado e em silêncio. E segundo o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata, então, é essa tendência do brasileiro de se colocar voluntariamente em posição inferior em relação ao resto do mundo. E com o tempo, pesquisadores de psicologia social perceberam que esse fenômeno é, na verdade, mais profundo, porque não é só uma baixa autoestima nacional genérica. E, na verdade, ele funciona de forma seletiva ali e racializada também. E pesquisas que vão estar nessa dissertação da Tassiana Silva Negreiros sobre a psicologia social do complexo de vira-lata, ela vai dizer aqui, ó, os participantes avaliaram que os alvos brancos eram mais valorizados que os alvos negros e que os europeus eram mais socialmente valorizados em relação aos brasileiros e latino-americanos. Então, muitos brasileiros brancos tendem a avaliar europeus e norte-americanos como mais competentes ou mais desenvolvidos. E ao mesmo tempo essas mesmas pessoas costumam desvalorizar os africanos, povos indígenas ou outros povos latino-americanos também. E é um padrão que se reflete na história do projeto de branqueamento da sociedade brasileira, porque depois da abolição da escravidão, parte dessa elite intelectual brasileira importou teorias racistas ali da Europa. E intelectuais como Silvio Romero, eles defendiam que a miscigenação era a causa do atraso nacional. E a solução proposta por esses pensadores vai ser estimular a imigração europeia para embranquecer a população brasileira. E mesmo depois dessas teorias perderem legitimidade ali científica, os efeitos psicológicos vão continuar. E hoje muitas pessoas vivem nessa posição contraditória, porque uma pessoa branca no Brasil, ela pode se sentir superior à população negra ou indígena local ali, mas ao mesmo tempo ela se sente inferior em relação à branquitude dominante ali da Europa ou dos Estados Unidos. Então é uma contradição. E cara, eu lembro quando eu era pequeno,
pequeno, eu estudei em uma escola de freira que tinha muita gente de ascendência alemã. Pô, eu sofria preconceito com esse tonzinho de pele aqui, cara. Imagina. Então é um negócio que faz parte muito ainda da sociedade brasileira. E essa contradição ajuda a explicar certos comportamentos políticos também, porque esse desejo de intervenção pode funcionar como uma busca de validação simbólica também, porque o indivíduo ele tenta se aproximar daquele modelo civilizatório lá que ele considera superior, e ao mesmo tempo ele tenta se distanciar do que ele percebe como um atraso dentro do próprio país. E na psicanálise tem um conceito chamado identificação com o agressor. Então vai ser um conceito desenvolvido pela Anna Freud e também pelo Sandor Ferenczi. E isso aqui vai descrever uma reação comum em situações de trauma intenso. Então, quando a vítima enfrenta uma ameaça muito forte e ela não consegue escapar dessa ameaça, ela pode tentar reduzir o medo imitando o próprio agressor. Então, ela pode adotar os valores, as crenças e os comportamentos desse agressor. E essa identificação cria uma sensação ilusória de controle. Então, a vítima passa a acreditar que se agir como agressor, talvez ela seja poupada dessa violência. E esse conceito, obviamente, a gente pode aplicar para a política internacional, porque ao longo do último século, os Estados Unidos exerceram um grande poder sobre vários países. E esse poder apareceu de diferentes formas ali, intervenções militares, apoio a golpes de Estado também, sanções econômicas, influência, sobre aqueles organismos internacionais. E um exemplo importante para o Brasil foi o apoio norte-americano ali ao golpe militar de 64, porque diante desse tipo de ambiente internacional, algumas populações periféricas, eles desenvolveram respostas psicológicas ali bem diferentes. Uma delas é a identificação com o poder dominante. O indivíduo passa a adotar a visão de mundo da própria violência que exerce influência no seu país. E ele começa a justificar e até celebrar ações dessa potência. Isso pode aparecer, por exemplo, quando pessoas ali defendem sanções estrangeiras contra países latino-americanos, eles pedem punições internacionais contra o próprio país também, e eles estão celebrando intervenção militar externa também. E nessa lógica, a pessoa acredita que se alinhar com o poder dominante, isso pode trazer ali uma posiçãozinha a mais pro cara. Ele vai dar uma leve subidinha aqui no triângulozinho, vai ter uma proteção a mais, um prestígio. E aí ele se torna tipo um capanga do vilão principal aí. Ele se torna de forma simbólica um defensor da própria estrutura que tá ferrando com ele. O Paulo Freire também vai falar um pouco sobre isso, naquela pedagogia do oprimido, Ele vai argumentar que pessoas submetidas a uma realidade opressora, elas não desenvolvem de forma automática uma consciência crítica. Muitas vezes vai ser o contrário. O oprimido passa a admirar o opressor, e aí ele passa a desejar aquele estilo de vida e os valores ali do grupo dominante. É o que o Freire chama de opressor hospedado, ou seja, a imagem do dominador passa a viver dentro da própria mente do oprimido. E sem uma educação crítica, esse indivíduo passa a reproduzir os valores da estrutura que está oprimindo ele. E nesse contexto, uma liberdade real, isso pode até gerar medo para ele, porque a submissão ela parece mais segura do que assumir uma responsabilidade coletiva sobre o próprio destino. E aí, quando um piá de bosta desse tá pedindo uma intervenção estrangeira no Brasil, é um pedido que reflete essa ação de opressor hospedado. Porque esse carinha aqui sabe que ele tá aqui mais pra cima e não vai dar muito ruim pra ele. Mas ele tá pouco se fudendo com quem tá aqui pra baixo. E se você é um desses aqui que tá apoiando esse cara, bicho, desculpa aí, mas tu é mais merda que esse cara aqui. E a ideia implícita é que o povo brasileiro não seria capaz de governar a si mesmo. O Frantz Fanon, em livros aí como Condenados da Terra e também o Pele Negra e Máscaras Brancas, ele vai mostrar que o colonialismo não destrói apenas economias, vai também destruir identidades. E a violência colonial cria um processo que o Fanon chamou ali de internalização da inferioridade, porque o colonizado passa a acreditar que sua própria cultura e a sua própria humanidade são inferiores. Vão ter outros pensadores aí que vão ampliar essa análise ainda. O Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, eles vão descrever esse fenômeno como uma colonização do ser e uma colonização cognitiva também. E isso acontece quando pessoas passam a enxergar o mundo apenas através das categorias criadas na Europa ou nos Estados Unidos. E nesse caso, o sujeito latino-americano ele passa a aceitar naturalmente a sua posição subordinada. Ele deixa de questionar a estrutura global. E o pedido de intervenção estrangeira se torna, então, uma forma extrema desse processo. E pensa só, a gente fica tudo oriçadinho aqui pensando se a gente vai ganhar o Oscar. Imagina se a gente fizesse um Oscar aqui no Brasil e os americanos tivessem que submeter essas merdas
merda de filme que eles fazem o tempo todo. Não ia ter muito filme deles não no nosso Oscar, pode ter certeza. Mas a gente entrando no Oscar, a gente fica tudo felizinho. E a gente deixa de questionar essa estrutura global. E aí o pedido de intervenção estrangeira, ele se torna uma forma extrema desse processo. Porque a pessoa acredita que só o dominador tem capacidade de organizar a sociedade. E os mecanismos psicológicos de submissão, eles não vão aparecer sozinhos. Eles vão ser ativados e explorados por movimentos políticos também. E até mesmo pela estrutura tecnológica das redes sociais. E esse desejo de intervenção começou a se misturar com algumas coisas agora, né? Desinformação em massa, redes sociais aí com algoritmos, crescimento de movimento de extrema direita também, e tudo para reforçar medo, raiva, desesperança. E é justamente nesses momentos que surge o messianismo político, que é a tendência de acreditar que um líder ou uma instituição especial irá salvar o país de todos os problemas. Cara, isso vale para qualquer lugar, tá? Para a família, para a vida pessoal, para a empresa. Quando alguém fala e diz assim, ó, aquele cara vai salvar a pátria. Eu já vi empresa, gente pensando nisso, ó, esse cara vai vir e vai fazer e vai acontecer. Passa 2 semanas, já era. Então são figuras que são vistas como alguém que pode purificar a sociedade e eliminar todo o mal. Sérgio Moro é um exemplo, né? Durante a Operação Lava Jato, o cara passou a ser tratado ali como uma figura heróica. Hoje o cara tá todo... O cara é visto como herói nacional, salvador da pátria, um anjo enviado por Deus para salvar o Brasil. Mas esse tipo de linguagem mostra como parte da população entende a política, porque ao invés de confiar em processos institucionais complexos, muitas pessoas passam a acreditar numa batalha simples entre o bem e o mal absoluto ali. E aí, quando essas soluções internas começam a perder credibilidade, o desejo de salvação, ele pode se deslocar para fora. Porra, ninguém resolve essa merda? Vamos chamar o Tom Cruise aí. E nos últimos anos, os discursos políticos ligados ao bolsonarismo ajudaram a fortalecer essa dinâmica. Teve narrativa passando a apresentar o Brasil ali como ameaçado por perigos extremos, tipo implantação de regime semelhante ao da Venezuela, conspirações comunistas globais. Conspirações comunistas globais, tá ok? Um bando de idiota com a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, tudo circulando em rede social, aplicativo de mensagem. Aí sobe esse Zé aqui que nem pipoca consegue comer direito, fica derrubando pipoca no chão, tenta falar o inglês ali, não consegue soletrar 3 palavras. E não tem problema não saber inglês, tá? Mas se tu tá se propondo a ser um patriota, o mínimo tu tem que fazer, né, porra? E aí dentro da lógica maluca dos caras é assim, ou você tá com movimento ou você é inimigo da nação. E é uma lógica que reduz o espaço pro pensamento crítico. O indivíduo passa a consumir ali informação de forma automática. Mas assim, ó, mudar essa mentalidade de submissão aqui dessas pessoas não é algo que pode ser resolvido só com uma terapia individual, tá? Porque quando um grande número de pessoas passa a desejar a perda da própria soberania nacional, o problema é coletivo, o problema é estrutural. Então a gente precisa atuar de várias formas ao mesmo tempo aqui. Tenho vontade de fazer uma flechinha pra cá, mas eu vou fazer pra cá. Tem que atuar com psicologia, tem que atuar também, cara, com educação, tem que atuar também com política e tem que atuar também com comunicação. Superar essa mentalidade aqui exige mudanças muito profundas na forma como as pessoas entendem a sua própria história, como elas entendem a sociedade, o próprio país. E é importante a gente entender também que a própria psicologia dominante no mundo hoje, ela costuma ser baseada em teorias ali desenvolvidas nos países centrais do capitalismo. Então não adianta aqui chegar com uma psicologia americanizada, com uma abordagem ali que trata o sofrimento humano como um problema só individual, porque ansiedade, frustração, alienação muitas vezes são interpretadas como falhas pessoais, desequilíbrios químicos, e isso pode acabar escondendo as causas sociais e também históricas do sofrimento. O psicólogo Inácio Martin Baró, ele desenvolveu o que a gente chama de psicologia da libertação, e segundo essa perspectiva dele, a psicologia na América Latina, ela precisa ajudar as pessoas a entender as raízes históricas também do seu sofrimento, porque a gente precisa desideologizar a nossa realidade e precisa mostrar que muitos problemas sociais, eles não são resultado de inferioridade individual, uma inferioridade cultural, eles são resultados de processos históricos de exploração. Então, quando uma pessoa entende que sua situação não é uma falha pessoal, mas é parte de um sistema econômico e político maior, algo importante vai acontecer, cara. O sentimento de fatalismo começa a desaparecer. E essa ideia de que apenas um salvador externo pode resolver os problemas, isso perde força. E se torna possível enxergar com mais clareza o funcionamento do poder internacional. E a potência estrangeira deixa de ser vista como um salvador ali altruísta. E a pessoa passa a ser entendida ali como um ator que defende seus próprios interesses
interesses econômicos e estratégicos. E cara, eu digo isso, tá? Eu sofri muito com esse sentimento de culpa, de achar que tudo que tá acontecendo de ruim depende só de mim. E você fica nesse moedor de carne tentando acertar as coisas. Não caia nessa não, tá? A vida pode estar difícil, claro que tem que trabalhar, tem que fazer o seu também. Vocês podem ver que eu tenho um modus operandi de trampar nessas porra desses vídeos aqui, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho a mente liberta dessa parada. E isso já ajuda demais. E desejo o mesmo para você do fundo do meu coração. Tem uma outra questão também, meus amigos, que a gente precisa ter, é um pensamento decolonial. Deixa eu botar aqui. Nós precisamos reconstruir nossa identidade, porque essa mudança psicológica aqui, ela também depende de uma transformação cultural mais profunda, porque durante séculos o colonialismo estabeleceu essa ideia de que apenas o modelo europeu ou norte-americano, ele representa um progresso, ele representa uma civilização. É o que a gente chama de eurocentrismo, né? Ou aquele euro-USA-centrismo. E todas as outras culturas são avaliadas a partir desse padrão externo. Então a gente precisa superar isso também. A gente precisa questionar essa ideia de que apenas o conhecimento produzido nos centros de poder, eles são válidos. Então a parte importantíssima desse processo é valorizar os nossos saberes, as nossas experiências históricas também, valorizar o que a gente tem aqui das nossas populações locais. E é reconhecer a riqueza cultural e intelectual dos povos indígenas, das comunidades afro-brasileiras, das formas populares de organização social, e não cair nessas ideias desses bêbados safados que tá aqui atrás. Desculpa a pessoa da frente, tá? Mas é o safado dali de trás, que tá aqui também em outras fotos, que tá totalmente envolto nesse eurocentrismo na cabeça dele, de ficar xingando os povos indígenas. Mas enfim, todo esse processo significa reconhecer que o progresso humano não pertence apenas a um grupo específico de países, não. Porque quando as pessoas deixam de enxergar sua própria cultura como algo inferior, o espaço psicológico ocupado por esse opressor aqui hospedado, ele vai começar a diminuir. E a população passa a se ver, então, como parte de uma história complexa, e não como um povo ali naturalmente incapaz. E esse reconhecimento, gente, é essencial para a gente recuperar nossa dignidade histórica aqui de sociedades latino-americanas. A gente precisa achar o nosso próprio caminho de modernidade, sem precisar copiar modelos aí externos de forma automática. Porra, daqui a pouco eu vou me candidatar nessa porra aqui. Tá saindo umas frases bonitas, mas eu não entendo nada de política, tá, gente? Só sai as frases mesmo. Ainda, gente, educação. Educação precisa garantir o conhecimento acumulado da humanidade, sem esses papos de corte safado. Tem que incluir filosofia, ciência, história, artes. O objetivo não é só transmitir informação, é ajudar os estudantes a compreender as estruturas que organizam a sociedade. Porque quando o ensino está abordando tema tipo economia política, formação histórica do Brasil, funcionamento da geopolítica internacional também, os alunos passam a entender melhor as relações de poder que moldam o nosso mundo e permite que o indivíduo deixe de ser apenas um participante passivo ali dessa sociedade. Ele começa a reconhecer sua função, sua posição dentro das suas estruturas sociais. Então eles conseguem perceber com mais clareza aqui a exploração econômica e como a dependência internacional funciona, né? E com esse conhecimento vai se tornando mais difícil aceitar discursinho ali que representa intervenção estrangeira, como essa solução aí, né, para os problemas nacionais. E no nosso mundo atual aqui, meus amigos, a gente precisa entender como grande parte da formação de opinião acontece nas redes sociais também. Enfrentar a desinformação se tornou uma tarefa central e a gente precisa ter esse letramento midiático crítico, ensinar as pessoas a analisar como funcionam os meios de comunicação, porque as plataformas digitais, como a gente está vendo aí claramente, não são espaços neutros, são controlados por grandes empresas, elas operam com objetivos econômicos muito específicos e esse letramento midiático ajuda ali as pessoas a entender de onde está vindo as informações, entender manipulação emocional barata, reconhecer estratégia de desinformação também, entender como algoritmos priorizam certos conteúdos também e entender aqueles viéses psicológicos aí, tipo viés de confirmação, dissonância cognitiva, coisas muito exploradas aí nas redes sociais. E quando uma sociedade começa aqui a desenvolver essas habilidades, fica mais difícil que campanhas digitais manipulem o debate público. E aí fica mais difícil cair aí nas ideias dos cabeça de Ozempic. E é isso, meus amigos. Então a gente pode ver que isso não é um fenômeno isolado ou folclórico, é resultado de um processo histórico longo, está ligado na forma como o Brasil foi inserido na economia mundial, as estruturas sociais se desenvolveram também ao longo desse processo, mas tem formas da gente combater tudo isso aqui. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu acha que o Brasil tem jeito? Tu imagina um Brasil foda? Pensa num Brasil foda aí. Não foda no padrão eurocentrista, que eu já comentei antes. Um próprio Brasil foda, do seu jeito específico.
Vamos fazer um exercício de imaginação junto aqui, um exercício otimista. Não se prenda em muitos critérios, tá? Diz aí o que tu pensa, o que poderia ser esse Brasil. Vamos terminar esse conteúdo pra cima. Vamos pra good vibe aí, apesar de ser um termo em inglês. E também, se chegou até aqui, pô, dá esse joinha, compartilha esse conteúdo. Mas a gente precisa ver isso, entender esses mecanismos que manipulam a gente. E também não deixa de se inscrever no canal, né? E lembrando, área de membros, tem vídeo pra caramba lá que você pode desbloquear a partir de agora. Você desbloqueia o Boniverso completo aí. Então tem essa opção pra você também. E muito obrigado por ter assistido, sério, de verdade. Espero que eu tenha passado algo aí profundo pra você. E todo dia, meio-dia, um vídeo novo no canal. Te encontro amanhã. Grande abraço.